Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Agrovet Informa. Aproveitar esse momento para nos atualizar e manter a conversa em dia, trazendo para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária e na agronomia. E para isso contamos com o apoio dos nossos parceiros, Agropecuária Santo Antônio, Ana Maria Dog Walker e o supermercado Unimax. Hoje vamos falar sobre cardiopatias. Como está a sua incidência nos pets de hoje? Para essa mesa, contamos comigo, Patrícia Grube dos Santos de Lima, Ana Kupanski, Josane Pagliosa. E como nosso convidado, trazemos hoje Elton Felipe Stremel. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, mestrado em Ciências Veterinárias pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e tem experiência na área de clínica médica de pequenos animais, com ênfase em geriatria, nutrição e cardiologia. Elton, fala um pouquinho pra gente sobre você e o que te levou a gostar tanto de cardiopatias. Primeiramente, agradeço o convite, fico muito feliz por esse convite e poder contar por que eu gosto tanto da geriatria, da cardiologia. Eu tenho uma história, que meu pai faleceu, eu estava na metade da minha graduação e depois do falecimento dele, meu pai era minha referência. E eu fiquei meio sem uma referência, até eu me apegar mais ao meu avô. E o meu avô já era um senhor de idade, na época com 82 anos de idade, e eu vi que ele sofria pequenas coisinhas, como dificuldade para andar, dificuldade para segurar um talher, segurar um copo, dificuldade de ir ao banheiro, dificuldades, limitações cognitivas. E nesse mesmo tempo, meu cachorro também idoso começou a sofrer as mesmas limitações do meu avô. E eu pensei que pequenos métodos, pequenos gestos poderiam melhorar muito a qualidade de vida dos dois, ajudar, dar um auxílio para eles, e eu comecei fazendo esse auxílio para o meu avô. E eu vi que melhorou muito. Eu estendi esses cuidados empíricos ao meu cachorro, e vi que meu cachorro melhorou. A partir desses dados sem estudos, eu comecei a estudar. Comecei atrás de literatura, e atrás de referências, e vi que a geriatria era uma área muito ampla e muito legal de se trabalhar. Está numa expansão enorme também. E se a gente pensar na geriatria, cuidar do velhinho, eu posso pedir para vocês várias doenças que matam, várias doenças que causam óbito. Vocês podem me dizer uma infinidade. Agora dizer por que as doenças causam óbito. Eu tenho poucas causas de óbito. E talvez a principal delas seja o choque cardiovascular. O coração não estar funcionando bem. Eu posso ter uma infecção, essa infecção culminar no coração não estar funcionando bem. Eu posso ter um trauma, um atropelamento, onde o animal perde muito sangue, eu já não tenho volume na corrente sanguínea, o coração não trabalha bem. Eu posso ter um problema pulmonar, onde falta oxigenação, o coração não consegue trabalhar. Então, o final da vida, na gigante maioria das vezes, ele chega na causa cardíaca. Então, não tem como dissociar a geriatria da cardiologia. Então, eu me interesso muito na geriatria. Mas a cardiologia está do ladinho, associada. Não tem como mudar. Então, por isso, eu estudo muito a cardiologia. E todo esse meu interesse na cardiologia vem basicamente da geriatria. Legal. Já que você citou algumas doenças que atingem os pets, quando suspeitado um problema cardíaco, seja dos sinais, idade ou as principais comorbidades que atingem os pets? Então, o problema cardíaco é um problema silencioso. Até, pelo menos o que a gente vê na rotina clínica, você notar um problema cardíaco, quando chega uma consulta para problemas cardíacos, ele já está em fase avançada. Para tentar identificar o que a gente sempre instrui, os tutores, eles ver se o animal está se alimentando bem, se ele está se alimentando bem, mantendo o peso. A perda de peso e o emagrecimento não é um método que eu tenho que pesar o animal, fazer as medidas morfológicas, é no olhômetro mesmo. Se o animal está perdendo peso, eu preciso investigar a causa. E uma das causas da perda de peso é a causa cardíaca. Então talvez seja um dos sinais mais precoces. Os outros sinais que a gente tem é o cansaço, a dificuldade em fazer exercício, em brincar, subir escada, fazer pequenas caminhadas ou exercícios de uma intensidade maior, como uma corrida.
E nos cães, geralmente eles têm tosse. Uma tosse discreta, que é um dos sinais manifestados pelo aumento cardíaco. Então, para suspeitar desses sinais seriam principalmente o cansaço, a perda de peso e nos cães a tosse. Nos gatos, que têm menos, eles são mais calmos, assim, esses sinais são os mesmos? Os sinais nos gatos, eles são um pouquinho diferentes pelo comportamento felino. Ele já tem o comportamento de passar grande parte do dia dormindo. Então, você não consegue mensurar o quanto ele está cansado. Cansaço. A doença cardíaca no gato, ela também é um pouquinho diferente. Geralmente, ela não é uma hipertrofia que o coração cresce excentricamente. Ele cresce como se fosse para dentro. Ele diminui o volume interno. Então, eu já não tenho tosse nos gatos. Nos gatos, eu posso começar a notar dificuldades respiratórias. Então, no gato, seria a perda de peso, mesmo com o gato se alimentando normalmente. O cansaço é difícil. Eu preciso de um tutor que esteja muito em cima do gato, que conheça bem a rotina do gato para poder relatar isso com uma sensibilidade boa. Então, nos gatos fica mais a perda de peso e a dificuldade respiratória. Além desses sinais, para mim fechar um diagnóstico, por exemplo, quais são os principais exames complementares para serem pedidos? Então, de exames complementares para citar. A avaliação cardíaca, ela consiste em 3 exames complementares. A radiografia. Na radiografia eu consigo ver a anatomia externa do coração e a relação dele no tórax. Qual o espaço que ele ocupa no tórax? Se ele está onde deveria estar, se ele está na posição correta. E também eu consigo ver os pulmões. Um dos sinais da doença cardíaca é o edema pulmonar. Então, a radiografia me traz essas informações riquíssimas. Mas eu estou vendo o coração por fora. Eu preciso ver o coração por dentro. Então, o exame de maior sensibilidade para dizer como estão as câmaras cardíacas, as válvulas cardíacas ou o próprio miocárdio é a ecocardiografia. Então, avalia a anatomia interna e externa, e o outro ponto seria avaliar a função elétrica do coração. E o exame de eleição seria a eletrocardiografia. Eu consigo entender por todos aqueles riscos e traçadinhos como o impulso elétrico percorre o coração. E eu também consigo ver o ritmo e a frequência cardíaca. Então, uma avaliação cardíaca completa consiste nos exames de imagem, sendo a radiografia, a ecocardiografia e a eletrocardiografia. Além disso, eu tenho os exames hematológicos, tanto o hemograma quanto os exames bioquímicos, que vão ajudar a definir o estado da doença cardíaca. Sabe-se que existem 2 tipos de problemas cardíacos principais: a insuficiência valvar e a cardiomiopatia dilatada. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre elas? Sim, a cardiopatia dilatada e a insuficiência valvar são os 2 problemas de maior incidência em cães. Nos cães de porte miniatura e porte pequenos, a incidência da insuficiência valvar é maior que nos cães grandes. E nos cães grandes eles sofrem mais da cardiomiopatia dilatada. Geralmente a insuficiência valvar ela ocorre na válvula mitral, porque a válvula mitral é ela que vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. O átrio direito, quando ele contrai, ele envia o sangue para os pulmões. Os pulmões estão ali ao lado do coração. Quando o átrio esquerdo contrai, ele tem que enviar sangue para todo o corpo, desde a cabeça até a ponta dos pés. Então a contração, a força de contração do ventrículo esquerdo é muito maior. Quando ele contrai, o certo, em condições ideais, é que esse sangue vá para a aorta. E a válvula mitral se fecha para evitar a regurgitação de sangue para o átrio. Como esse ventrículo esquerdo, a contração dele é mais forte, a válvula que sofre maior pressão é a válvula mitral. Então os cães, geralmente, têm uma incidência muito grande da degeneração mixomatosa de válvula mitral, que é a doença valvar crônica. A cardiomiopatia dilatada ocorre nos cães de porte grande a gigante, onde o ventrículo e o átrio esquerdo, na maioria das vezes, por o lado esquerdo do coração precisar de mais intensidade na sua contração, ele acaba se dilatando, aumentando o seu volume em relação ao tórax. É uma dilatação excêntrica, fugindo do centro. Essa dilatação é um método de remodelamento cardíaco para compensar algum defeito no débito cardíaco. Então, para compensar esse débito cardíaco, o coração tende a aumentar para comportar mais sangue e, assim, ejetar mais sangue. Só que quando ele dilata, ele perde a sua força de contração. Então, fica mais sangue no coração.
e, consequentemente, diminui o débito cardíaco, porque a ejeção não é tão eficiente. Então, as duas doenças elas vão culminar na diminuição do débito cardíaco. A valvar, pelo sangue regurgitar para o átrio e diminuir a fração de ejeção, e a cardiomiopatia dilatada, onde a contração não é tão eficiente e o sangue não é ejetado de forma correta. A cardiomiopatia dilatada e a insuficiência valvar, elas são mais específicas para animais de raça ou elas atingem animais sem raça definida também? Essa questão de falar sobre raças e animais sem raça definida, ela é um pouquinho bagunçada se você for pensar em termos. Eu tenho raças mais predispostas. Por exemplo, os Doberman, eles têm a maior incidência da cardiomiopatia dilatada. Eu tenho uma raça de cão que é o King Cavalier Charles Spaniel. Esses cães eles têm 100% de chance de apresentar em algum estágio da vida a degeneração valvar. Eles são um cão de porte pequeno. Quando há mistura de raças, a gente meio que perde essa noção. Então, não consigo responder para vocês se os cães sem raça definida têm maior incidência. O que eu posso dizer é que cães de raça, algumas raças têm maior predisposição a manifestar a doença. O porte, então, seria esse melhor divisor de águas, sabe? Cães de porte grande e cães de porte pequeno. Entendi. Você comentou anteriormente que nos gatos é mais difícil de você ver os sinais porque eles são menos ativos do que os cães. Mas eles são menos predispostos a ter cardiopatias? Se a gente pensar no coração, esse coração ele é um órgão que ele nunca para de trabalhar. Antes do nascimento ele já está bombeando sangue e até a morte esse coração está trabalhando. Como ele é um órgão que ele trabalha frequentemente, é esperado que uma hora ele se desgaste. E com a idade esse desgaste comece a aparecer. Então a gente entende que uma doença cardíaca adquirida, uma doença cardíaca crônica é um problema de velho. Espera que todos os pacientes velhos tenham alguma alteração no débito cardíaco. Estudar cardiologia, o sistema cardiovascular é uma coisa incrível. É uma coisa cheia de mecanismos muito complexos. Mas o coração ele só tem uma função, que é bombear sangue. Por mais que existam vários métodos, vários mecanismos, a função do coração é unicamente bombear sangue. Por ele só ter essa função e trabalhar a vida inteira, é esperado que uma hora ocorram desgastes e todos os animais apresentem alguma alteração nesse bombeamento de sangue. Os gatos, pelo metabolismo deles, eles têm uma frequência cardíaca mais alta. Então, eles tendem a compensar melhor essas alterações em débito cardíaco. Então, a doença cardíaca ela está presente nos gatos, só que nos gatos eu tenho a doença renal, que ela tem uma incidência muito maior. Então, é mais comum identificar antes um problema renal do que um problema cardíaco. E daí a gente fica naquela dúvida, será que a doença cardíaca no gato é propriamente cardíaca ou é secundária ao problema renal? Então a doença cardíaca ela está presente nos gatos, só que a doença renal ela tem uma incidência um pouco maior. Então a gente se foca mais no sistema urinário dos gatos, mas a doença cardíaca está presente. A falha na bomba cardíaca ela acontece nos gatos também. E é mais comum a gente encontrar a insuficiência cardíaca direita ou a insuficiência esquerda? Então, é mais comum, de forma adquirida, né? Com o passar do tempo, com esse desgaste nessa bomba, que ocorra a insuficiência esquerda. Até, como eu comentei, pela força que ela faz. O pulmão está ali do ladinho. Se eu estiver de pé, se eu estiver deitado, o sangue tende a chegar mais fácil ali. O lado esquerdo do coração ele tende a mandar sangue para o resto do corpo. E eu tenho uma variação grande. Por exemplo, se eu estou deitado, a minha cabeça e os meus pés estão na mesma altura do coração, o bombeamento fica mais fácil. A partir do momento que eu me levanto, para o meu coração bombear sangue contra a força da gravidade, ele precisa fazer uma força maior, ele precisa se readequar. Eu tenho esses mecanismos de readequação. Por exemplo, a liberação das catecolaminas, que culmina no aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca. E isso aí eu acho que todo mundo já passou, né? Por exemplo, se está deitado, se levanta rápido, escurece tudo. Faltou um pouquinho de sangue no cérebro, porque o coração ele até teve que se readequar, mandar sangue com mais força para ele atingir a cabeça. Então, por eu ter muito essa variação no trabalho do lado esquerdo, ele tende a se readequar mais ao
organismo, ao metabolismo. Então é mais fácil eu encontrar essa falha na bomba cardíaca esquerda, de forma adquirida. Você pode falar um pouquinho pra gente se você já encontrou ou qual que é a doença mais peculiar cardíaca encontrada na clínica? Eu, na minha pouca experiência, em 4 aninhos de formado, nunca peguei nada de diferente, sabe? Pelo menos do que eu vejo na literatura. De forma adquirida, igual eu falei, insuficiência cardíaca, com maior prevalência na bomba esquerda do que na bomba direita. Mas acontecem problemas em bomba direita. O que assusta a gente é um pouquinho diferente, são as doenças congênitas. Eu tenho uma doença que eu tenho conhecimento de uma doença, né? Nunca cheguei a ver ela só em livros, só pela literatura, que é a tetralogia de Fallot. São 4 alterações cardíacas que culminam num coração que funciona muito deficiente. Tem essa bomba muito deficiente. Essa tetralogia de Fallot, então, consiste num defeito septal, o septo que separa o lado direito do lado esquerdo do coração. Então, durante a contração, esse sangue pode não ter um destino correto. Esse é um dos defeitos, defeito septal. Eu também tenho a hipertrofia do ventrículo direito. Eu tenho uma estenose da válvula pulmonar. Ela não tem uma abertura tão boa, ela está mais fechadinha. Então, consequentemente, ela sofre uma pressão maior, né, com o choque do sangue nela, e passa um volume menor e com mais pressão. E outro defeito que eu tenho é o destro posicionamento da aorta. A aorta, corações normais, é posicionada no ventrículo esquerdo. Nesse destro posicionamento, ela fica meio entre o ventrículo esquerdo e direito. Então, quando o coração contrai, vai sangue, ninguém sabe para onde. Como a função do coração unicamente é bombear sangue, ele tem essa função muito prejudicada. E não é um bom prognóstico. E como que esse animal ele sobrevive? O que você faz quando o animal é diagnosticado com essa doença? É um problema congênito, né? Então, logo após o nascimento, né, ou após as primeiras horas ou até primeiros dias, né, nos melhores casos, é notada uma alteração na circulação. O animal apresenta problemas de baixa oxigenação, problemas de baixa pressão, alteração na ausculta. Por esse problema ser um problema interno cardíaco, o diagnóstico não se torna difícil. Seria, no caso, uma ecocardiografia. A correção dele que complica totalmente o caso, que daí seria uma correção cirúrgica. Então, esse é um dos problemas mais peculiares, né? Mas outra coisa que assusta muita gente são as neoplasias cardíacas. Tanto pela demora no diagnóstico, né? A evolução tende a ser agressiva e a maioria das vezes é necessário um procedimento cirúrgico. Então, de peculiar, de mais diferente, no meu conhecimento, seria a tetralogia de Fallot. Agora, de peculiar, que mais assusta, que arrepia a gente, é qualquer procedimento que necessite uma intervenção cirúrgica. Até pela dificuldade que é eu acessar o coração, trabalhar no coração. Como você define um tratamento e um prognóstico depois que o animal é definido com uma insuficiência cardíaca? Tem um tratamento padrão ou varia? Existe. A maioria dessas doenças de caráter crônico, caráter adquirido, problemas cardíacos, problemas renais, neoplasias, elas possuem diretrizes de tratamento. O que seriam essas diretrizes, né? O pessoal mais expert se junta, assim como nós nos juntamos, para fazer um debate. O que seria mais cabível nesse quadro? O que seria melhor? E eles definem como se fosse uma receitinha de bolo, para que nessa receita de bolo os clínicos tenham facilidade em seguir e dar o melhor resultado. Só que uma receita de bolo que todos usam não pode agradar a todos. Eu tenho uma receita de bolo, um bolo de chocolate com canela. Algumas pessoas talvez não gostem de canela, prefiram um limãozinho, para mudar um pouco o sabor e a textura desse bolo. Então a gente tem algumas diretrizes que guiam a nossa conduta terapêutica, mas é muito individual de cada animal. Então a principal base de tratamento que a gente tem são as diretrizes, tanto da doença valvar quanto da cardiomiopatia dilatada. Eu vou readequar esse tratamento baseado nas necessidades do paciente. Eu também não posso esquecer as necessidades do tutor, que é um ponto importantíssimo. Um dos medicamentos de escolha para o tratamento da doença cardíaca é o Pimobendan. O Pimobendan é um medicamento que tem um preço não tão acessível a todas as pessoas.
Então, muitas das vezes, não se torna palpável eu utilizar o Pimobendan. Apesar de ser um medicamento de escolha, eu tenho que adequar à realidade da família que está passando por esse evento que é cuidar de um paciente cardiopata. Então, o tratamento ele é baseado nas diretrizes, o nosso guia principal, e ele é adequado de acordo com a realidade do tutor e do animal. Uhum. Prof, uma pergunta bem particular, né? O meu cachorrinho tem problema cardíaco. O que, por exemplo, esse Pimobendan, ou ele que tem um coração maior, o que esse remédio cardíaco vai ajudar? Vai deixar o sangue mais fino? Vai facilitar o bombeamento? O que ele vai fazer? Então, o Pimobendan é um medicamento que a gente chama ele de inodilatador. Ele vai tentar dar suporte a essa bomba cardíaca. Então, ino vem da função inotrópica positiva. A capacidade inotrópica do coração é a capacidade da contração do músculo cardíaco. Inotrópico positivo quer dizer que eu estou aumentando essa força de contração. Então, um dos efeitos que o Pimobendan causa é melhorar essa contração. Para quê? Para que esse sangue seja injetado de forma mais eficiente e eu tenha meu débito cardíaco melhor. A injeção do sangue é mais eficiente. Inodilatador. A outra função é uma função de vasodilatação. Quando essa bomba cardíaca não está tão legal, houve alguma alteração no débito cardíaco, o coração ele usa alguns mecanismos de remodelamento. Um deles é o aumento da pressão. Esse aumento da pressão a curto prazo melhora o débito cardíaco. A longo prazo ele é prejudicial ao coração, porque ele aumenta a pré-carga, o sangue chegando muito forte ao coração. E em casos crônicos, por muito tempo, começa a aparecer problemas deletérios, por exemplo, o edema pulmonar. Então, essa função dilatadora do Pimobendan, ela vai diminuir a pressão arterial. Então, o Pimobendan é um dos medicamentos de escolha. Outro medicamento que tem essa função inotrópica positiva é a digoxina. É um medicamento muito mais barato em comparação com o Pimobendan, mas ela possui efeitos colaterais. E muitas das vezes esses efeitos colaterais, se não identificados pelo tutor e não manejados, podem levar à piora do quadro cardíaco. Então o Pimobendan é um medicamento de escolha por essas duas funções, inotrópica positiva, dilatadora e poucos efeitos colaterais. Quando o caso é cirúrgico, como que você procede? Você indica, além de indicar, obviamente, um local mais adequado para você realizar, mas como é que você vai proceder? Caso cirúrgico, a gente não tem indicação da cirurgia cardíaca. Então a gente entende a doença cardíaca como uma doença tratável, não como uma doença curável. Caso fosse possível a cirurgia cardíaca, alguns problemas, né, dependendo da etapa que a gente pega, do grau que a gente pega esse problema, poderia ser um problema curável. Hoje em dia, eu acho que quem trabalha com cirurgia cardíaca, o James, é um cardiologista que é o único que trabalha com a circulação extracorpórea. O preço da cirurgia cardíaca, vamos dizer, o preço talvez seja um preço exorbitante. O valor, eu acho que é um valor justo. Qual uma das características da nossa anestesia? Causar imobilidade. Eu não posso causar imobilidade no coração. O coração tem que estar batendo. Eu tenho que mexer nesse coração. Então eu preciso fazer com que pare essa bomba cardíaca. E outro equipamento assuma essa função de bomba cardíaca. Tem que colocar o animal numa circulação extracorpórea. Hemorragia talvez seja um dos desafios dos cirurgiões. O coração é puramente sangue. Onde eu cortar, haverá hemorragia. Então precisa de equipamentos muito bons, muito calibrados, pessoas com uma precisão e com treinamento excepcional para fazer isso. E não é uma realidade nesse momento a cirurgia cardíaca. O valor é justo, mas o preço é muito alto para a grande maioria das pessoas. Então, podem ser feitas indicações, né, da cirurgia cardíaca, mas quase 100% dos casos a gente trata a doença do coração. Porque, igual eu falei, o que culmina a morte? Geralmente é a parada cardíaca. A morte natural culmina na parada cardíaca. Então eu nunca indiquei, nunca vi indicar casos de cirurgia cardíaca por esses motivos. Há possibilidade, mas nos dias de hoje ainda não é uma realidade. Pelo valor e pela complexidade de todo o procedimento.
Então a gente vê a doença cardíaca como uma doença tratável, não como uma enfermidade curável na realidade que nós estamos agora. É bem delicado, né? Problema cardíaco, pensando em coração, uma bomba cardíaca, um órgão tão importante, é um assunto bem delicado, né? É tudo bem delicado. É muito delicado. E a doença cardíaca é uma doença insidiosa. Talvez esse seja o principal ponto do entendimento da doença cardíaca. Eu posso diagnosticar, eu posso tratar e eu posso esquecer que eu tenho essa doença. Eu mesmo, o meu animal ou alguém pode esquecer que tem essa doença porque está bem. Mas a doença ela está ali, diariamente. Ela sempre vai estar ali, ela vai estar progredindo. É muito difícil para as pessoas trabalharem com isso, que elas têm um problema e que uma hora, né, se não houver nenhum acidente, nenhuma fatalidade, esse problema vai culminar ao óbito. Então é muito difícil psicologicamente trabalhar isso nas pessoas. Por isso que a cardiologia é um assunto tão delicado. E assim, é um tratamento, como você disse, né? A gente vai continuar o tratamento. E é muito difícil colocar na cabeça do tutor que ele tem que cuidar para sempre desse animal agora, ou os tutores eles são mais sensíveis a esses cuidados, né? Os tutores, eles estão muito mais próximos dos animais. E isso está numa evolução muito grande. Quando eu era criança, eu não via esse apego tão grande com os pets. Agora eu vejo o animal dentro de casa, o animal fazendo parte da família. Eu cansei de fazer aniversário pro gato. O gato odeia que batam palma pra ele, o gato odeia pôr chapéu. Mas meu coração diz que há necessidade de que se comemore isso com o gato, sabe? Muitas das vezes isso a gente chama de antropoformização. Instaurar características humanas nos animais. Eu sou flamenguista, meus cães são flamenguistas. Quando o Corinthians ganha, os cachorros ficam tristes, eles latem. Então eu sinto isso dos meus animais. Eu sinto que meus animais ficam tranquilos escutando as músicas que eu escuto. Eu sinto que eles têm um apreço pelas pessoas que eu gosto. As pessoas, eu acho que a maioria das pessoas também tem esse sentimento de meio que compartilhar o emocional com os animais. E dar essa notícia da doença cardíaca é uma coisa muito triste. Falar que esse problema pode culminar na morte. E que eu só posso retardar a piora desse quadro. Eu não posso curar esse quadro. Então esse é um dos outros enormes desafios da cardiologia. Porque a partir do momento que eu dou essa notícia, a pessoa ela entra em luto. O luto ele nunca é sobre a morte, o luto é sobre a perda. Então ela já ter noção que pode perder esse animal, ela entra em luto. Uma das fases do luto, segundo a doutora Elizabeth Kübler-Ross, é a negação. Eu tenho outras fases, a barganha, a depressão, a raiva e a aceitação. E eu posso ter essas fases, elas podem se alternar entre si. Eu posso ter uma fase, depois posso ter outra e posso voltar. E na doença cardíaca a gente vê muito a negação. Então a pessoa iniciar o tratamento, parar com o tratamento, voltar com o tratamento, parar, voltar, ou não fazer o tratamento de forma eficiente. Porque para ela é difícil ver que o animal, que ela tem tanto amor, tanto apreço, compartilha tantas emoções, está sofrendo disso. Então eu sempre falo para os tutores dos meus pacientes, eu já tenho 4 cães cardíacos, agora são 2, porque 2 já faleceram da doença cardíaca. O que eu tenho que fazer para retardar essa doença? Pegar o remédio e dar esse remédio para o animal. Só. Tem dia que é impossível que isso seja feito. Não sei o que para a gente, não sei o que acontece. Tem dia que a gente não tem forças vitais de abrir o frasco do remédio, colocar o remédio no meio de um pedacinho de pão, um pedacinho de presunto e oferecer para o animal. Uma coisa super simples, mas tem alguma coisa que trava a gente, que segura a gente. Talvez seja esse medo de perder. Não sei, é muito pessoal de cada um. Mas o tratamento cardíaco ele é pela vida toda. E a doença é insidiosa. Eu posso não tratar hoje, a doença vai estar ali. Eu posso não tratar amanhã, o animal pode estar super bem. A doença vai estar ali. Então, precisa dessa cooperação tutor-veterinário. Não essa cooperação só física. A gente como veterinário tem que dar esse amparo emocional para a pessoa. Porque tratar uma doença assim é muito difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. É muito difícil. E ninguém tenta fazer nada ruim. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou ser uma pessoa ruim. Todo mundo quer fazer seu melhor.
Você aceitar que seu animal é doente e você tentar fazer o tratamento da melhor forma possível já é uma vitória. Você aceitar e tentar fazer é uma vitória, porque é muito difícil. Você saber que você vai ter que tratar aquele animal pro resto da vida. E a gente pega essa responsabilidade de que a vida do animal está no meu tratamento e na cooperação do tutor. Então é muito difícil os tratamentos cardíacos. Tem uma carga emocional muito alta. Isso pode ajudar o tratamento, isso pode prejudicar o tratamento. É muito individual. A parte terapêutica, a parte de clínica, ela é fácil. A parte emocional talvez seja de maior peso nas doenças cardíacas. Elton, então gostaria de agradecer você ter se disponibilizado e vir conversar sobre esse tema tão complexo, onde eu acredito que se a gente fosse ser mais específico, a gente passaria horas conversando, né? Mas é um tema, porque é uma coisa bem complexa de se conversar. Muito obrigado pela sua disposição, por ter vindo falar com a gente. Eu agradeço muito o convite de vocês. A doença cardíaca ela tem que ser debatida porque ela está presente em toda a clínica, né? Então, o conhecimento delas é muito dinâmico, sempre há novas formas de tratamento, há novas formas de manejo, há novas opções nutricionais para auxiliar o tratamento da doença cardíaca. E eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, né? Então, é igual eu falei, sou geriatra, mas não tem como eu fugir do coração. O coração sempre está presente. E sempre estarei à disposição para compartilhar cada vez mais com vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigada. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Agropecuária Santo Antônio, com a sua localização na cidade de Guarapuava, Paraná, onde sua matriz está localizada no distrito do Guará, e 2 filiais, uma no distrito do Guaracá e uma no bairro São Cristóvão, na cidade de Guarapuava. Nela você encontra tudo o que seu pet precisa, desde alimentação, medicamentos, roupas e brinquedos. Você ainda pode pedir do conforto de sua casa, no WhatsApp 042 99951 7759. Você os encontra também no Instagram, Agropecuária Santo Antônio. Contamos com o apoio também da Ana Maria Dog Walker. Não tem tempo de sair com seu pet? Então deixe seu cãozinho passear com alguém que ama o que faz. Procure Ana Maria Dog Walker no Instagram. E o supermercado Unimax. Mais qualidade, mais praticidade e mais economia, fazendo sempre mais por você. Contando também com o serviço delivery via WhatsApp, no número 042 99941 0919. Lembrando você das nossas redes sociais. Você nos encontra no Instagram, Facebook, Spotify e YouTube, como Agrovet Informa. Você encontra nossos podcasts no YouTube e no Spotify. Para receber notificações de novos episódios do podcast, é só se inscrever em nosso canal do YouTube e acionar o sininho de notificações.